Falar sobre a eleição na França. O atual presidente Emmanuel Macron e Marine Le Pen estão no segundo turno. E para falar mais sobre esse assunto, a gente tem um convidado, o professor José Luiz Moraes, de Relações Internacionais e também procurador aqui do Estado de São Paulo. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom, depois desse resultado no primeiro turno, os adversários dos dois candidatos estão declarando apoio a Emmanuel Macron. Isso significa que a vitória é mais pendente para o atual presidente francês ou não, professor? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia aos nossos ouvintes. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, haverá aí uma composição em prol do atual presidente Macron, principalmente do terceiro colocado, em que ficou com uma votação muito expressiva, muito próxima à própria Le Pen, que é o Mélenchon, né? Que é um líder de esquerda, de extrema esquerda, em oposição à extrema-direita que ocupa a Le Pen. Então, sem dúvida nenhuma, haverá aí um apoio ao atual presidente, com expressiva votação dos eleitores desse terceiro colocado e de mais alguns outros, como a prefeita de Paris, que teve uma pírrea votação aí, muito pouco expressiva nessa eleição. Mas também não podemos deixar de levar em consideração o Zemmour, que é um extrema-direita ainda mais gravosa do que a candidata Le Pen, que vai apoiar, com certeza, a sua eleição. Então, nós vamos ter aí uma dicotomia muito grande entre esquerda e direita e ocupando Macron uma posição central, como ele o fez desde 2017. Agora, professor, e o voto é facultativo na França, né? E eu pergunto para o senhor, esses números tão apertados mostram um país dividido entre dois candidatos de posicionamento totalmente diferentes? De qual forma a gente pode avaliar essa questão? E agora temos até o fim do mês para o segundo turno. Os dois candidatos devem tentar se destacar como nesses dias derradeiros? O Macron, ele teve aí uma perda de quase 11% das intenções de voto nos últimos meses, né? Obviamente que um candidato de situação sempre ele fica sujeito às intempéries do momento, como o grande aumento de preços que a Europa está sentindo e o mundo inteiro está sentindo, muito em relação ao conflito da Rússia e Ucrânia, principalmente de fontes energéticas das quais a Europa é absolutamente dependente. Então, nós sentimos aí a revolta da população que sente no bolso o aumento de preços, e isso vai refletir negativamente contra o presidente Macron. De outro lado, né, nós temos aí um discurso xenofóbico, um discurso muito radical por parte da Le Pen, o que causa uma indignação de grande parte do eleitorado francês. Num segundo turno, tende-se a ter uma atuação mais forte por parte do eleitorado, né? Então, como os votos aí são facultativos, nós tivemos um dia maravilhoso, domingo na França, isso também desestimulou os eleitores a comparecerem para votar. Vamos ver aí no dia 24 de abril como vai ser, né? Foi realmente uma abstenção muito grande, que gera uma sensível sensação de desestímulo de participação política, o que é muito ruim num país tão politizado como a França. Professor, mais uma pergunta. Como explicar que para o segundo turno está indo um candidato, na verdade uma candidata de extrema direita e não um candidato de esquerda? O senhor acha que os pensamentos dela acabam abarcando também uma parte da população francesa? Que leitura é possível falar, pelo menos do ponto de vista ideológico, apesar de que eu acredite que esses conceitos de direita e esquerda estão um pouco superados? Não sei se o senhor concorda. Não nessas agendas que são defendidas de forma
aberta por esses candidatos, né, de forma absolutamente aberta, sem qualquer restrição. Nós vamos fazer uma conta de chegada, nós vamos ter aí uma preferência, se nós somarmos, por exemplo, os votos de Macron com Mélenchon, nós vamos ter aí 50 e poucos % de votos, enquanto a extrema esquerda, né, de Zemmour e de Le Pen, vão ter 30% de votos. Então, eu não vejo uma grande vitória por parte da extrema-direita. Mas a extrema-direita, repito, ela sempre, desde 1945, ela aparece de uma forma crescente, um pouco velada, mas cada vez mais escancarada agora na França atual, o que era inadmissível, inimaginável há 30 anos atrás. Então, há sim um sensível crescimento da direita em toda a Europa, né? Um movimento xenofóbico muito forte, tudo isso. Perdemos o contato com o professor, mas a gente agradece ao professor José Luiz Moraes, de Relações Internacionais e Procurador do Estado de São Paulo, avaliando as eleições na França. Agora a eleição vai para o segundo turno. Professor, o senhor quer concluir rapidamente, por gentileza? Não, o que nós vemos aí é uma probabilidade muito grande da permanência de Macron no poder, graças também ao apoio do terceiro colocado, quer dizer, da esquerda e do centro. Nós vamos rever uma posição que nós vimos aí em 2017, se nada acontecer nessas 2 semanas, né, até o segundo turno, mas nós veremos aí uma certa repetição daquilo que nós vimos em 2017, com Macron tentando fazer para amalgamar aí o centro-esquerda francês. Professor, muito obrigado mais uma vez. Boa semana, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado a vocês todos.